Tem uma coisa que eu me arrependo, assim, da minha vida, é um dia ter votado pra esse cara. Vamos pro vídeo. Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? Que linchamento é esse? Quanta porrada o governo está levando? E olha que não é nem a gente, a oposição que está fazendo, não. Parece que é uma conspiração cosmológica. Deus botou a mão no Brasil e falou assim: vamos acabar com esse pessoal. Esse pessoal está destruindo e fazendo o povo do Brasil sofrer. Vamos lá. INSS. IBGE, o presidente do IBGE foi demitido, teve que ser exonerado porque estava forjando os números dos relatórios do PIB e do desemprego. Aí nós temos o filho do Lula recebendo mesadinha do INSS, a nora do Lula participando de um escândalo de corrupção no MEC com superfaturamento de kits para pessoas com autismo. Caso do Banco Master, que está envolvendo todo o grupo do Lula, é o Jacques Wagner com a nora dele, aí tem o Lewandowski que estava recebendo dinheiro, aí tem o Guido Mantega que estava recebendo dinheiro. Então, o caso Master explodindo o governo Lula e também o STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Aí tem o Correios que está dando um rombo recorde no nosso país. Daí me vem a pior coisa. Quando eles deviam estar pensando, cara, não tem como piorar. Nós estamos no fundo do poço. Aí me vem a pior coisa que pode acontecer com um governo. É algo que, se acontece, acaba de uma vez por todas com qualquer governo, tá? A greve dos caminhoneiros. No ano eleitoral, os caminhoneiros estão, putos, porque o diesel subiu quase 20% em 2 meses. E aí, vamos lembrar do Lula. Eu preciso que você lembre disso aqui. Vamos lembrar do Lula falando isso aqui na campanha eleitoral. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando? Ele ainda fala Petrobras. Ele não fala Petrobras, é Petrobras. Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar. O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. No governo do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para brasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Pois ele abrasileirou o preço dos combustíveis, não é mesmo? Dizendo ele ia retirar a paridade do dólar, aquele negócio que faz com que o preço da gasolina e do combustível no Brasil oscile de acordo com a variação do dólar. E o preço do barril em dólar também, porque o Lula disse que o Brasil é autossuficiente na produção do seu combustível. Bom, dito isso, eu preciso mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Caminhoneiros decidem hoje se farão greve por falta de diesel. A explicação que aqui diz é que o preço do diesel subiu 18,86% desde o fim de fevereiro. A alta ocorre por causa da guerra nos Estados Unidos, Israel e Irã, que afeta o mercado global de petróleo. O movimento reflete salto de 42% no valor do Brent, referência internacional do petróleo. Peraí, mas o Lula não acabou de dizer agora, mostrei para vocês, que o governo dele não ia ter mais a influência do preço do barril, do dólar, em relação ao combustível, porque o Brasil era autossuficiente? Aí logo na sequência o diesel subiu 20%. Não é só isso não. A gasolina está passando de R$ 10 em vários estados do Brasil. Lula achou o culpado. Obviamente, o Lula não é bobo. Ele achou 2 culpados, na verdade. O primeiro culpado que o Lula achou, gente, isso aqui parece piada. Governo vê influência bolsonarista em ameaça de greve dos caminhoneiros. É o bolsonarismo que está causando a greve dos caminhoneiros. Vamos culpar o Bolsonaro, que nesse momento está num hospital, lutando pela sua vida. Mas ele conseguiu culpar o bolsonarismo, né? Planalto suspeita de intenções políticas em ano eleitoral. Governistas dizem que a paralisação nacional impactaria ainda mais a inflação, que já deve ser abalada pela alta do petróleo. O aumento do combustível acaba repercutindo em preços em geral e, consequentemente, aumentaria a crise ao governo. Lógico, se você tá... Vai faltar gasolina, vai faltar petróleo. Se você for esperto, vá num posto agora e enche o seu tanque, tá? Porque vai faltar. Resumindo, aí o governo vai dizer que a culpa é do Bolsonaro e dos bolsonaristas, porque o governo aumentou o preço do diesel em 20%, porque ele fez o que a Dilma fez, tá? Ele ficou segurando por um tempo para não ter repercussão política. Mas chega uma hora que explode, arrebenta. E foi exatamente o que aconteceu no governo da Dilma. Exatamente. Faz um controle artificial dos preços, uma hora não dá mais para poder sobreviver. A Petrobras não consegue segurar e tem que soltar, abrir a porteira. Quando abre a porteira, passa a boiada. 20% de aumento em 2 meses.
Os caminhoneiros revoltados com isso, obviamente, porque a vida do caminhoneiro já está difícil, não é só por causa do preço do diesel não, tá? Porque o que eles ganham como renda já não está dando mais para sobreviver como qualquer brasileiro hoje. Você não consegue mais fazer compra no supermercado, a conta de luz está subindo 8%, as mensalidades das escolas, tá tudo ficando mais caro. Mas beleza, aí me vai o Lula e não, como se não fosse bastante, ele ainda culpa agora o povo... Em relação a esse assunto... Os postos de gasolina. Dos combustíveis, da possível greve dos caminhoneiros, o presidente falou sobre essa alta do diesel ainda ontem e chegou a dizer que o preço do diesel, da gasolina e de outros combustíveis aumentaram porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito dessas situações de desgraça. A gente separou um trecho da fala do presidente, vamos acompanhar. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Bom, Bolsonaro fez isso pelo Congresso, com votação do Congresso, e o TSE disse que era ilegal, porque ela era eleitoreiro. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Agora, todos os donos de postos de gasolina no Brasil não prestam, e a culpa é deles. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? O seu jumento... A produção de álcool, do etanol, envolve diesel para as colheitadeiras, para todo o sistema de produção envolve diesel. Para transportar o álcool, tá, até o posto de gasolina, usa diesel também. Como que pode alguém ser tão imbecil assim? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? Mas não é você que falou que o presidente tem o poder de, na canetada, controlar o preço da gasolina? A gasolina também é transportada de caminhão que se usa diesel. Como é que pode? É porque tá cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Você é a principal pessoa que eu penso quando alguém fala em alguém tirando proveito da desgraça alheia. Se tem alguém que sabe tirar proveito da desgraça alheia, é o senhor presidente Lula, que graças a Deus está chegando no final do seu mandato, cara. Não tem condição. O povo está com nojo da sua presidência. Você é um produto vencido. O povo que foi enganado por você hoje vai no supermercado e vê que não consegue mais comprar o que comprava no governo Bolsonaro, está com raiva. Aí você vai enfiar agora 8% de aumento na conta de luz para dar gratuidade para algumas pessoas. Aí você vai cobrar mais das outras. Ninguém aguenta mais esse tipo de política sua. Então tá chegando o seu fim, se prepara, é o fim dessa porcaria desse governo seu. E eu vou te falar de coração, caminhoneiros, entrem em greve. Porque talvez se vocês iniciarem a greve, o resto do Brasil também entra em greve. Porque ninguém aguenta mais o que esse cara está fazendo com o nosso país. Foram 3 anos de destruição ininterruptas. E o nicho da nossa sociedade que mais impactaria, né, o governo é justamente os caminhoneiros. Que eles falam que são bolsonaristas. Não, são trabalhadores. O caminhoneiro trabalha muito. E por trabalhar muito, você pode ter certeza que você não encontra caminhoneiro de esquerda. Tá? Esquerda é bando de vagabundo que fica lá de assistencialismo e não faz nada. Um cara, quanto mais se trabalha, mais de direita ele é. E o caminhoneiro, meu amigo, trabalha e muito. Alexandre de Moraes julgou um caso lá no STF de um inimigo do Vorcaro e decidiu contra esse inimigo, tudo durante o contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa de Moraes. Gente, isso aqui é surreal, é inacreditável. A Folha de São Paulo revelou um conflito de interesses absurdo, escrachado, olha, escandaloso, envolvendo Alexandre de Moraes. O ministro simplesmente negou um recurso de um notório desafeto de Daniel Vorcaro, enquanto a esposa do ministro Moraes recebia 3,5 milhões de reais por mês do banco do ex-banqueiro e criminoso. Será que Vorcaro estava comprando decisões judiciais favoráveis a ele e contra os seus inimigos? Eu vou te mostrar agora essa trama que envolve Moraes, a sua esposa, Vorcaro e um investidor que denunciou as fraudes do Master, que saiu aqui na Folha de São Paulo. Olha aí comigo, ó. Moraes negou o recurso de desafeto de Vorcaro no período em que Viviane defendia o ex-banqueiro. E olha, gente, quem que é esse desafeto aí, ó? É o Vladimir Timmerman, da Ash Capital, que foi, segundo a matéria revela, um dos primeiros a denunciar as fraudes financeiras do Master. Então a gente tem um investidor que denunciou as fraudes do Master sendo prejudicado no STF por Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que a esposa do Alexandre de Moraes recebia 129 milhões de reais do criminoso denunciado.
E olha aqui a cronologia dos fatos que a Folha de São Paulo revelou. A decisão foi proferida em maio de 2025, período em que o dono do Banco Master também processava o rival e era defendido por quem? Por quem? Pelo escritório de advocacia da Viviane Barsi, mulher do ministro. Que falta de vergonha na cara. Entenda aqui, ó, ao mesmo tempo, a Viviane Barsi defendia o Vorcaro em um processo contra o Timmerman. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, o Moraes julgava o recurso do Timmerman lá no STF. E em terceiro lugar, Viviane recebia 3,5 milhões de reais por mês do Vorcaro. E tem mais, gente. No processo em que a Viviane defendia o Vorcaro contra o Timmerman, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela usou como uma estratégia dela, de advocacia, listar processos em que o Timmerman respondia com o objetivo de descredibilizá-lo, como se o Timmerman fosse um perseguidor contumaz. Só que um desses processos era justamente uma ação do Nelson Tanuri contra o Timmerman. E adivinhe quem que julgou justamente o recurso do Timmerman nesse processo do Tanuri? Ah, um patacão furado para você se você acertou. Quem julgou foi Alexandre de Moraes. E mais um presente para você, ó, se você acertar qual que foi a decisão. Ah, que coincidência, ele negou o recurso, mantendo o Timmerman como réu. Então presta atenção, gente. O Moraes ele manteve válido exatamente um dos argumentos que a esposa dele estava usando contra o Timmerman num outro processo para defender o Vorcaro. Vocês conseguem entender a gravidade disso? O Moraes ele tomou uma decisão que beneficiava indiretamente o cliente milionário da esposa e que prejudicava o desafeto desse cliente da esposa e que reforçava um argumento que a esposa estava usando em favor do seu cliente e tudo isso ela recebendo um valor desproporcional pelos serviços prestados. A Folha de São Paulo, ela até tentou aí amenizar, olha isso aqui, ó. Os processos não configuram um conflito direto segundo as regras da magistratura, mas mostram como as redes de influência do dono do Master podem se misturar no judiciário. Hã? Como assim, Folha? Não configura um conflito direto? Vamos ser sérios aqui, vamos ser honestos. A esposa recebeu 3,5 milhões de reais por mês do Vorcaro para defendê-lo. O marido, o juiz, julgou contra o inimigo do Vorcaro. Isso não é conflito de interesses. Olha, o Código de Processo Penal, no artigo 252, ele estabelece que o juiz deve se declarar suspeito, deve se afastar do julgamento do caso, sempre que ele tiver interesse no julgamento em favor de uma das partes. Ora, quando a esposa recebe 129 milhões de reais de uma das partes, você não tem interesse no julgamento? Ainda mais quando o julgamento favorece o argumento da esposa na defesa do cliente dela? Ah, e aqui está a pergunta que não quer calar. Será que é isso que o Vorcaro estava comprando com 129 milhões de reais? É claro que não seria só isso, né, gente? Porque é muito dinheiro para comprar só uma decisão. Mas será que isso era uma compra de decisão? Além de acesso e de influência, ele estava comprando decisões favoráveis a ele contra os inimigos dele? O ministro Alexandre de Moraes precisa esclarecer essa situação. E aí, povo de Deus, o que é que vocês acharam diante de tanta prova, diante de tantos fatos? Digo isso do segundo vídeo. E nada acontece. Sinceramente, eu acho que vai ser difícil derrubar as pessoas assim de muita influência, ainda que tenha culpa no cartório. Mas já falando do primeiro vídeo, é um desprazer você ver Lula falando, né? Ele mente o tempo todo, ele mentiu. Quando foi a vez de Bolsonaro, ele dizia que a Petrobras, sabe nem falar, ele dizia que é impossível que o combustível sofresse alteração devido a uma guerra, devido àquele período lá da pandemia. E quando chega a vez dele, ele vem com outro discurso. A gente sabe que a alta do combustível hoje tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no cenário mundial, com o Irã, com os Estados Unidos, Israel. Só que uma fala dele no passado, ele se exaltando, achando que ele era o bambambam, hoje essa mesma palavra está condenando. E o que me deixa mais triste, o que me deixa assim mais impactado é como as pessoas ouvem
palavras dele do passado, palavras do futuro, ele entra em contradição o tempo todo. Temos episódio do sigilo, temos episódio da indicação dos ministros, temos esse próprio episódio da Petrobras, e ele sempre volta com outro discurso. É patético um presidente incapaz. Não vou nem falar aqui da parte suja, mas da incapacidade desse homem ter de gerir um país, da incapacidade que Dilma tinha. Era uma coisa horrorosa. Eu não votei Dilma, e isso faço questão de me exaltar. Meus olhos já tinham sido abertos nessa época. Mas é deprimente ver para onde o Brasil está definhando e oriundo de mais da metade da população, e muitos merecem isso que está acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas também aí acabam pagando por falta de escolhas corretas, escolhas concretas que fizessem o país crescer de fato. O próprio presidente falou: vocês colocaram um pinguço para governar o país. Vocês vão sentir falta de mim, e a gente sente. Mas eles, principalmente aquela parte que são beneficiados pelo sistema, eles vão bater de frente, ele vai dizer que o cara é perfeito, que é isso, aquilo. E a outra massa é a massa que não tem um certo tipo de entendimento político. Poucas pessoas hoje mais, um pouco mais, né? Porque as pessoas estão gostando mais de política, mas antes já não tinha isso, e eu falo disso até por mim, que nunca tive interesse de política e falava meio mundo de merda, sem saber o que, é que eu estava falando. Não sabia o que era um legislativo, um judiciário, um executivo, não sabia uns trechos simples da Constituição Federal, não sabia quem era o chefe de gabinete, quem era o representante do Senado, da Câmara, não sabia de nada, e tentava falar de política como se tivesse know-how. E hoje a gente percebe que muita gente é assim, como eu era, e muitas pessoas não querem abrir os olhos. Muitas pessoas têm a mente cauterizada e, infelizmente, vai morrer desse jeito. Vai morrer, muitos vão voltar atrás, outros não. Mas uma coisa é fato: o Brasil vai mudar, a esquerda vai acabar no Brasil, como está acabando em vários lugares do mundo, e, se Deus quiser, não volta nunca mais para o nosso Brasil. Um forte abraço, se inscreva, eu estou batendo muito de inscrição, eu quero que o canal alcance 1.000 inscritos ainda esse mês. Beijão, dados de direita, e até o próximo